Vasco muito perto de fechar negócio que será muito importante para a próxima temporada. Além disso, também Admar Lopes já começou a trabalhar e tem 3 nomes engatilhados para 2026. Uma terça agitada, uma terça movimentada, terça de preparação fechada para enfrentar o Fortaleza amanhã. E tudo isso e muito mais você verá aqui e agora nesse Boa Noite Gigante. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso trabalho. Então, vamos juntos, né? Fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua participação é fundamental. É tão rápido se inscrever, cara. Só você clicar na palavrinha inscreva-se, pronto, vai ser um inscrito do nosso canal. Então, ajude aí o nosso trabalho, venha fazer parte da nossa família. Show? Vamos que vamos então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, fala logo, né, do nosso Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, né, falando sobre o que aconteceu nesta manhã, início de manhã, final de tarde lá no CT Moacir, final de manhã, início da tarde, né, melhor dizendo, no CT Moacir Barbosa. Hoje, como está aparecendo aí na imagem para você, foi realizado o último dia de treino do elenco Cruz Maltino, um período importante que o Vasco da Gama teve até enfrentar a equipe do Fortaleza amanhã dentro da Arena Castelão. Logo após o treino, o elenco embarcou em direção a Fortaleza. No momento da gravação desse vídeo, o Vasco ainda não chegou na capital, mas tem um desembarque programado no Ceará por volta de 6, 7 horas da noite. A recepção da torcida aos jogadores poderá ser feita na chegada ao Hotel Gran Marquise, onde o Vasco da Gama ficará hospedado durante esta terça e quarta-feira. E logo após o treino, o técnico Fernando Diniz divulgou a lista de relacionados do nosso Cruz Maltino, com algumas novidades e também algumas ausências. A principal ausência, o lateral direito Paulo Henrique, titular absoluto do Vasco da Gama e agora também titular da seleção brasileira. Ele que entrou em campo hoje, né, entre os 11 iniciais e atuou exatamente 96 minutos, foi liberado pelo nosso Cruz Maltino. O Vasco inicialmente preparou uma logística especial para o retorno do jogador, mas pelo fato de ele ter atuado durante todo o jogo contra o Japão, vestindo a camisa da seleção brasileira, os planos foram alterados. A comissão técnica e a diretoria definiram que ele vai voltar para o Rio de Janeiro, descansar e se reapresentar apenas na sexta-feira ao clube no CT Moacir Barbosa. Um ponto muito importante considerado pela diretoria do Vasco da Gama para que o Paulo Henrique não viajasse, né, com o elenco para o Ceará Fortaleza foi o risco de lesão. Até porque caso o Paulo Henrique entrasse em campo amanhã contra o Fortaleza na Arena Castelão, ele iria atuar 2 dias seguidos, né? Hoje, 7h30 da manhã, ele estava em campo com a seleção brasileira e amanhã, às 9h30 da noite, ele estaria novamente em campo com o Vasco da Gama. Então, pelo medo do Vasco perder o Paulo Henrique para o restante da temporada e ser essa peça tão importante, vivendo de fato neste momento a melhor fase da sua carreira, o Vasco preferiu segurar o jogador, então ele é desfalque confirmado. Uma peça que poderia ser um substituto para o PH também ficou de fora, que é o lateral Paulo Ricardo, Paulinho. Ele já realizou uma cirurgia, foi muito bem sucedida, uma cirurgia para a reconstrução de um ligamento do pé direito e recebeu alta hoje nesta terça-feira. Ele vai se apresentar amanhã, na quarta, no CT Moacir Barbosa, para já iniciar o tratamento com a fisioterapia. Então amanhã o único lateral à disposição do técnico Fernando Diniz para o lado direito é o Puma Rodrigues. Então com isso,
Está aparecendo aí na imagem a vocês a lista de relacionados do nosso Cruz Maltino, que conta com Andrés Gomes, Cauã Barros, Coutinho, retorno de Carlos Cuesta, Daniel Fusato, David GB, Hugo Moura, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Matheus Carvalho, Matheus França, Nuno Moreira, Pablo, Paulinho, Puma Rodrigues, Ryan, Robert Renan, Tietê, o retorno de Thiago Mendes, Pablo Verratti e Vitor Luiz. É assim que o nosso Vascão vai para Fortaleza, de olho, né, no Brasileirão, na busca pela parte de cima da tabela e em busca da conquista dos 3 pontos. Tá confiante, amigo vascaíno? Você acha que amanhã o nosso Vascão vai conseguir pontuar no Ceará dentro da Arena Castelão? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Show? Então vamos que vamos, né, amigo? Prosseguir aqui com o vídeo, vamos embora trazer ainda mais novidades para você neste Boa Noite Gigante. Eu quero falar aqui neste vídeo uma informação que tivemos nessas últimas horas, muito bom inclusive, informação dada pelo jornalista Rodrigo Silvério. A informação, amigo torcedor, é que o Vasco da Gama já tem 3 jogadores apalavrados para a próxima temporada. O Vasco que busca, né, se adiantar aos concorrentes, aos adversários, antes da abertura oficial da janela de transferências para a temporada de 2026, e exatamente por conta disso já deu a largada ao planejamento do futebol para o ano que vem. Essa estruturação do elenco e das diretrizes para o ano de 2026 passa principalmente pela figura do Admar Lopes, diretor executivo, que está sendo uma peça fundamental na busca por reforço no mercado, mas também pelo técnico Fernando Diniz, que vem sendo uma peça fundamental na parte do planejamento estratégico. E segundo informações, o Vasco já tem ao menos 3 jogadores com acordo verbal, ou seja, o Vasco já tem praticamente 3 atletas fechados para a temporada de 2026. Assim que abrir a janela, o Vasco da Gama, já tendo esses nomes engatilhados, vai assinar, vai fechar e vai anunciar esses reforços, tá? O Admar Lopes, ele hoje tem como principal objetivo acelerar o processo, né, de negociações, justamente, amigo vascaíno, pelo pouco tempo que os clubes do futebol brasileiro terão para se planejar para a temporada de 2026. O Campeonato Brasileiro começa no dia 25, salvo engano, de janeiro. Final da Copa do Brasil, caso o Vasco chegue, será no dia 21. Ou seja, o Vasco chegando a uma final de Copa do Brasil terá pouco mais de um mês para planejar o seu ano e, acima de tudo, está na primeira rodada do Campeonato Brasileiro com um time minimamente competitivo. Então, exatamente por conta dessa situação, o Vasco da Gama vem correndo no mercado, procurando atletas que se encaixem no perfil desejado pela comissão técnica e também, né, aproveitar as tal das oportunidades de mercado. Um planejamento que está em andamento e o clube quer dar um passo a mais no que se espera do próximo ano, visando alcançar metas mais competitivas. Uma baita notícia, nosso Vascão de fato se preparando para o ano que vem. E falando inclusive em reforços, contratações, o Vasco da Gama, que além, é claro, né, amigo vascaíno, de ter por objetivo trazer novos jogadores para o elenco, também tem por objetivo renovar contratos de alguns jogadores e até comprar em definitivo alguns atletas que estão emprestados por outros clubes, mas hoje vestem a camisa do Vasco da Gama. Um desses casos, por exemplo, é o caso do Robert Renan, que pertence ao Zenit, uma das prioridades do Vasco para o ano que vem. E falando exatamente, inclusive, de jogadores do Zenit, tem um atleta, amigo torcedor vascaíno por lá, que está dando simplesmente sopa, um jogador jovem, de 24 anos de idade, tem um contrato com um clube russo até o meio de 2028, ou seja, um contrato de mais 3 anos. Ele foi comprado no ano passado pelo Zenit junto ao Argentino Júnior pelo valor de 12 milhões de euros. Só que mesmo diante de uma boa temporada no Zenit, no caso no ano passado com 11 gols e uma assistência, ele não conseguiu ter regularidade e conquistar a titularidade do clube russo. Até o momento ele tem 13 jogos na temporada, nos últimos 5 apenas um, ele atuou durante 90 minutos, uma minutagem total nos últimos 5 jogos de apenas 126 minutos em campo, muito pouco, muito pouco. Isso daí não dá nem um tempo, né, por partida. E diante disso, automaticamente o jogador começa a procurar novos ares. E é um perfil de jogador muito semelhante
ao tipo de contratação que o Vasco da Gama fez nessa última janela de transferências. Um jogador que perdeu espaço no seu atual clube, como foi o caso do Andrés Gomes, como foi o caso do do Robert Renan, como foi o caso do Carlos Cuesta, jogadores que chegaram com status, não conseguiram desenvolver, e o Vasco conseguiu contratar muitos, inclusive, por empréstimo. No caso, Luciano Gondou é um atacante, centroavante, argentino, jovem, com projeção altíssima na carreira, passagens pela seleção de base e também pela seleção principal da Argentina, e pelo bom relacionamento que o Vasco da Gama tem com o Zenit, seria uma ótima opção, principalmente até uma ótima opção de empréstimo. Vamos ficar de olho, um nome assim muito interessante que o Vasco pode ficar atento, e por esse bom relacionamento que tem com o clube russo, poderia fechar negócio. Show? Bom, amigo, calma aí para o vídeo, porque tem novidades exatamente com relação à contratação. Assim que eu fechei, né, esse Boa Noite Gigante, surgiram novidades e, sem dúvida nenhuma, eu venho aqui no meio deste vídeo para trazer ainda mais notícias a vocês com relação ao mercado da bola. Como eu trouxe já nesse vídeo, o Vasco da Gama tem 3 jogadores apalavrados para a próxima temporada, e um desses atletas é um jogador que atua no setor defensivo. Ou seja, o Vasco da Gama ainda trata com prioridade a contratação de um zagueiro para o ano de 2026. Além de ter já apalavrado o Vasco da Gama com um atleta da zaga, a informação é que o Nino, zagueiro do Zenit, que o Vasco tentou contratar nessa janela de transferências do meio do ano, a pedido do técnico Fernando Diniz, é um nome que também está na mesa da diretoria Cruz Maltina. O Vasco da Gama ainda não desistiu da contratação do Nino. O Vasco esteve muito perto de fechar a contratação do zagueiro nessa janela do meio do ano. Inicialmente, o Vasco pediu ao Zenit para colocar na mesa valores para conseguir efetuar a compra do jogador. O Zenit, porém, colocou à mesa valores muito acima daquilo que o Vasco da Gama tinha para pagar pelo atleta, e diante disso o Cruz Maltina acabou saindo do negócio. Mas nos últimos dias da janela de transferências, o Vasco voltou a tentar a contratação do zagueiro e até chegou a achar um valor próximo daquilo que o Zenit queria. O Vasco chegou a fazer uma proposta à época de 9 milhões de euros, algo em torno de 57 milhões de reais, pela compra dos direitos econômicos do Nino, amigo. Entretanto, o Zenit não liberou. O Nino, por toda a movimentação negativa que teve aqui no futebol brasileiro, muito até pela torcida do Fluminense, decidiu recuar naquele momento, mas o Vasco, mesmo diante de tudo isso, ainda não desistiu, segue com uma proposta na mesa e segue com o desejo de ter o Nino para a temporada de 2026. É um pedido do técnico Fernando Diniz, que fez do Nino um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro naquele ano de 2023, vestindo a camisa do Fluminense. Fernando Diniz quer ter o Nino novamente aqui no Rio de Janeiro para formar talvez a dupla de zaga que o Fernando Diniz mais queira da sua vida. Com Robert Renan e Nino, 2 jogadores que o Diniz entende ser grandes atletas, grandes zagueiros. Ou seja, mais do que nunca, isso indica: o planejamento do Vasco para a temporada de 2026 está a todo vapor. O Vasco planeja deixar tudo pronto para sua estreia no Campeonato Brasileiro, que será no final de janeiro. Pouco tempo para planejamento após o término desta temporada, então é o Vasco trocando, né, a roda do pneu, trocando o pneu melhor do carro com o carro em movimento. Muito trabalho, o Admar Lopes tá com tudo, então informação muito boa, né? O Nino segue na mesa do nosso Vascão. Agora, continue aí com o vídeo, porque definitivamente está imperdível este Boa Noite Gigante. E olha, só para fechar, tá vendo essas garrafas aqui no canal? Essas garrafas são da Golcase. Se você gosta, né, desse tipo de produto, se você quer ter uma garrafa, um copo térmico como esse, ou uma capinha de celular como essa aqui, ó, linda demais, essa garrafa térmica com o nome do Ryan 77, você corre no site da Golcase, o link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Você vai lá, vai chegar no link quando clicar e ver os produtos à disposição de você. Você pode personalizar as garrafas e comprando, né, usando o código GIGANTE, você terá um desconto muito especial disponibilizado pela Golcase. Então corre, entra no link, quando for comprar, coloque o código GIGANTE que você vai se surpreender com um descontaço que a Golcase preparou para quem é inscrito aqui do canal. Então, Golcase, abração aí também para vocês. Agora fiquem com o restante do vídeo. E para fechar aqui com vocês esse Boa Noite Gigante, falar sobre uma notícia que acabou de sair.
informação bem legal, que o administrador judicial opinou nestas últimas horas favoravelmente pelo financiamento de IP de 80 bilhões de reais ao Vasco da Gama, né? O administrador judicial afirmou que, abre aspas, com base nas projeções estimadas do fluxo de caixa, as despesas superam as receitas para os próximos meses, sendo necessária a captação de recursos para preservar a liquidez do Vasco. Ou seja, o administrador judicial, uma das partes, já deu decisão favorável para o Vasco da Gama conseguir pegar esse empréstimo, né? E automaticamente, amigo torcedor vascaíno, ter um final de 2025 mais tranquilo. Show? Deixe a sua opinião nos comentários. E você aí, amigo, caso tenha curtido o vídeo, não perca tempo, corra, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com o seu apoio, com a sua ajuda, com a divulgação, né, do nosso trabalho através de você. Show? Então vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.